Goleada incontestável esmeraldina. O Goiás começa 2026 espantando qualquer pressão e qualquer nervosismo vindos de um 2025 de insucessos. E consegue começar o seu ano com uma grande goleada 4-0 em cima do Goiatuba, que era um dos times com melhor preparação para esse ano, mas infelizmente não mostrou isso no primeiro jogo. Goiatuba levou 4 gols e pouco agrediu o gol do Tadeu. E vamos falar tudo o que aconteceu nesse jogo, passar os gols para você, explicar o que aconteceu para o Goiás conseguir uma goleada como essa e, claro, também explicar para o torcedor do Goiatuba o que aconteceu com o time, aonde o time errou para levar 4 gols na sua primeira partida nesse ano, primeira partida oficial. Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que querem deixar o passado para trás. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Faz todo aquele pacote que a gente já conhece aqui da plataforma, por gentileza. Deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito, clica no sininho, clica no hypar se aparecer pra você, comenta o vídeo, compartilha com seus amigos, todo aquele pacote que você já tá habituado e ajuda demais nós aqui, produtores de conteúdo, para continuarmos fazendo esse trabalho pra você e trazendo esse tipo de conteúdo aqui pra plataforma. Beleza, sem mais delongas, as escalações aparecendo aqui na tela, começando pelo Goiatuba, que é o visitante e vem de um 2025 onde, digamos que bateu na trave. No Goianão não foi muito bem, ficou em 9º colocado, não chegou a jogar o mata-mata, porém foi um time que oscilou bastante, mas ficou distante ali da queda para o rebaixamento. Nas últimas rodadas teve ainda algumas chances disso, mas conseguiu se salvar. Agora, na Série D, o Goiatuba foi surpreendente. Fez uma ótima primeira fase, na fase de mata-mata chegou até as quartas de final e apenas ali acabou sendo eliminado, até no último jogo onde teve jogador expulso e tudo mais, enfim, não conseguiu, infelizmente, brigar pelo acesso para a Série C. Mas, fazendo uma manutenção do que foi feito de bom em 2025, principalmente na Série D, o Goiatuba vem a campo com o mesmo técnico e com um time mantendo boa parte de sua base, né, daquele ano e tentando fazer diferente no Goianão, tentando pelo menos brigar para chegar nas fases decisivas da competição. E visita o Goiás que para muitos foi a grande decepção do futebol goiano em 2025, um time que fez um primeiro turno de Série B impecável, inacreditável, assim, recorde de pontos do próprio Goiás, né, na competição, no primeiro turno, e aí o segundo turno foi deplorável. Um time que conseguiu sair de postulante a campeão da Série B para ficar fora do acesso na última rodada, ali perdendo para o Remo. Tudo bem que já vinha perdendo esse acesso há muitas rodadas antes. Enfim, um ano muito ruim para que os torcedores esqueçam, mas para que a diretoria do Goiás e todos os responsáveis não se esqueçam. Tem que usar o que aconteceu ano passado como ferramenta de estudo para não repetir em 2026. Sendo assim, o Goiás fez várias contratações, mudou muito o seu elenco e vem com esses jogadores que você vê aí na tela, tentando fazer algo diferenciado nesse ano, tentando ser o Goiás de outras décadas, onde era o time predominante, o time mais forte aqui do Centro-Oeste. E o jogo deveria começar com uma torcida inflamada, empurrando o time, fazendo toda aquela pressão no Goiatuba, e de certa forma até teve, só que o número de torcedores foi modesto. Por conta de uma punição vinda do ano passado, o Goiás acabou fazendo esse jogo apenas para mulheres e crianças, que deu um total de aproximadamente 800 pessoas, pouco mais de 800 pessoas no estádio, que puderam assistir esse primeiro jogo. A punição se deve a um evento que aconteceu no jogo contra o Vila Nova, onde houve um arremesso de uma pedra de gelo no goleiro House. E aí houve a punição, ele não ia fazer a portões fechados, o Goiás conseguiu a oportunidade de levar apenas mulheres e crianças, e assim pelo menos teve alguma torcida para assistir esse espetáculo. E eu falo espetáculo mesmo, porque o Goiás, nesse jogo, e já sendo bem adiantado com relação ao resultado, o Goiás jogou muito bem. Goiatuba veio para Goiânia para tentar fazer um jogo estratégico. Jogar fechado, duas linhas de 4, normalmente uma linha até de 5 no meio de campo, fechadão, tentando sair para o contra-ataque. Recebendo um Goiás, aliás, jogando contra um Goiás que estava em seus domínios, então a tendência é que o Goiás se lançasse ao ataque. E no começo do jogo, houve um certo estudo ali de ambos os lados, só que ficou claro para o Goiás, o Goiatuba não ia jogar, ele ia usar os erros do Goiás para tentar fazer alguma coisa. Entendendo isso, o Goiás, principalmente com o Rodrigo Soares pelo lado direito, o Pedrinho pelo lado esquerdo, começaram a ter muitas jogadas, começaram a ter muitas movimentações interessantes, o Anselmo Ramon voltando no meio para também participar, e o Bruno Sávio eventualmente aparecendo por ali. Na verdade, o Bruno Sávio foi até um pouco mais discreto. O Pedrinho estava fazendo o que podia para fazer as jogadas pelo lado esquerdo. E as jogadas aconteciam, não eram tão perigosas a princípio, mas jogavam o Goiatuba para o campo defensivo. E
pouco agredia o azulão. Não conseguia sair de trás, o Goiás fazia uma marcação abafa que pegou o Goiatuba de surpresa, pelo visto. E aí com isso o Goiás teve total controle e domínio do jogo. Por volta de seus 20 minutos ali, o Goiás chegando ao ataque, conseguia um escanteio. E aí vamos falar de algumas peças aqui, né? Começando pelo zagueiro Luizão, que veio do Santos, um zagueiro alto com seus 1,94 m, bom zagueiro, inclusive, e jovem, com seus 22 anos. Estava na área para receber um dos cruzamentos que foi feito pelo outra novidade do Goiás, o Lourenço que jogava no Ceará na temporada passada, veio para o Goiás e cruzou a bola na área para a cabeçada do Luizão. E foi engraçado porque o Luizão era tão alto dentro da área que o Goiatuba com 4, 5 jogadores, ninguém conseguiu fazer frente. Ele subiu, entre aspas, sozinho, cabeceou com certa tranquilidade para fazer 1-0 para o Goiás já no comecinho do jogo. E assim, o 1-0 não mudou o parâmetro. Goiás continuou pressionando, continuou com o seu volume de jogo ali no meio, um time muito agressivo em cima do Goiatuba, que não soube fazer nada a respeito disso. Tentava alguns chutões, encontrando o Alex Henrique ali na frente, mas pouco fazia. Teve um único chute a gol no primeiro tempo, com uma defesa tranquila do Tadeu, e foi só. Não tinha meio de campo nem saída de bola, era um time fechado na defesa, sem escape para o ataque. Resultado, o Goiás conseguiu chegar a seu segundo gol em mais uma chegada perigosa, onde a bola sobrou no meio, e aí teve um fato inusitado, onde o jogador camisa número 7 do Goiatuba tentou ir na bola, né, numa bola que sobrou ali de cabeçada do Anselmo Ramon, e o juiz estava no meio do caminho. Ele se esbarrou ali com o juiz, mas o Lucas Rodrigues, que chegou de trás, finalizou e fez o segundo gol do Goiás. O Lucas Rodrigues, que é um jogador da base do Goiás, jovem com 18 anos, fez o segundo gol para reclamação total do Goiatuba, que reclamou da questão do juiz. Mas galera, o juiz é parte do campo, ele é como se fosse um obstáculo. O jogador do Goiatuba, mesmo sem o juiz ali, não ia chegar. Ele não ia chegar para disputar a bola. Ele podia até tentar se aproximar para dar uma pressão, mas ele não ia conseguir chegar para evitar a finalização do Lucas Rodrigues. E então não vou colocar que o juiz influenciou no segundo gol do Goiás. Não, nada a ver. O Goiás conseguiu fazer uma boa jogada e fez seu gol. Agora, teve esse fato inusitado, mau posicionamento do juiz, talvez, mas também mau posicionamento da defesa do Goiatuba, que deixou um belo de um buraco logo dentro da área para qualquer jogador do Goiás chegar de trás e finalizar. Sendo assim, o Goiás fez 2-0 e controlava com tranquilidade o jogo. Tranquilo. Segundo tempo veio, Goiatuba e Goiás fizeram algumas mudanças ao decorrer do segundo tempo. O Goiás teve a entrada do GG, por exemplo, que estreia também com a camisa do Goiás. Esse que fez muito boas passagens pelo CRB. E já conhece ali o Daniel Paulista também. Então chegou e estreou com a camisa esmeraldina. Enquanto isso, o Goiatuba, nas mudanças que fez, e até pela dinâmica do jogo, onde o Goiás, ganhando por 2-0, começou a deixar um pouco mais a bola com o adversário, o Goiatuba começou a ganhar um pouco mais de terreno no campo ofensivo. Mas muito pouca pressão. Dificuldade de tocar a bola, de ter um entrosamento. Lembrando que o Goiatuba buscou manter a base do ano passado, então deveria ter um entrosamento até melhor. Mas você via dificuldades claras de armar jogada, de encontrar um jogador bem posicionado. Era muito tentativa e erro, chutão, cruzamento, enfim. Pouquíssima força ofensiva do Goiatuba. Já ao lado do Goiás, jogou o segundo tempo com muito mais tranquilidade. E nessa tranquilidade toda, o Goiás chegou ao terceiro gol num golaço. Golaço de outra cria do Goiás, o Pedrinho, que voltou a entrar como titular nesse jogo. Já fazia um bom primeiro tempo e no segundo tempo, quase que sem marcação, mesmo com o Goiatuba envolvendo ele por ali, ninguém chegou para pressionar a jogada do Pedrinho. Ele chegou na entrada da área, finalizou um chutaço quase ali no ângulo do goleiro do Goiatuba, fazendo 3-0 e já meio que fechando a conta, né, do placar ali. 3-0, Goiatuba sem forças, Goiás tranquilo, controlando o jogo, jogando com facilidade e fazendo um bom espetáculo para a pequena, mas empolgada torcida que estava lá na Serrinha. Ainda houve tempo para um quarto gol do estreante GG, em mais uma situação muito parecida com o terceiro gol. O GG recebe a bola, conduz ela no meio de campo, os jogadores do Goiatuba apenas cercam, não chegam a fazer pressão, ele consegue entrar na área livre, finaliza no canto direito e faz o quarto gol. Belo gol, aproveitando-se da falha adversária, mas é importante ressaltar que o Goiatuba fez um
péssimo jogo defensivo. Eu vi até algumas pessoas falando que o Goiás fez uma grande pressão, concordo, o Goiás fez um belo de um jogo, mas a gente tem que olhar os dois lados. O ótimo jogo do Goiás, que estreia muito bem na competição, fazendo 4 gols, assumindo a liderança da competição, né, por conta desse placar elástico, e também, claro, passando uma confiança para os próprios jogadores, para a comissão técnica, diretoria e torcida. Mesmo que não esteja lá no estádio, os torcedores que assistiram o jogo certamente se sentiram mais confiantes vendo um resultado tão elástico. Agora, o Goiatuba fez um jogo, assim, terrível, cara. Um jogo sem força ofensiva, sem meio de campo bem organizado, sem defesa combativa. Um jogo onde o Goiatuba precisa estudar muito e ele muito, tipo assim, tem que assistir e reassistir o jogo para entender o que foi feito de errado, para que na próxima partida, já jogando em casa, o Goiatuba não repita os mesmos erros que fez nesse jogo, porque se fizer vai ser um campeonato goiano muito difícil para Azulão. Tem que corrigir agora, aproveitando que começou agora o campeonato, corrigir os erros para não cometê-los novamente. E o Goiás surfa um pouco nessa vitória, nessa goleada, aproveita um pouco o momento para recuperar a confiança, esquecer 2025 com relação ao torcedor deixa para lá, vamos pensar em 2026 e manter a máxima de, apesar de ter goleado, apesar de ter feito um bom jogo, não deixar para a calmaria, deixar essa goleada subir a cabeça. O Goiás precisa jogar com tranquilidade as próximas partidas e manter o bom ritmo para exatamente assim deixar de lado o péssimo 2025 que fez, no caso, no ano passado. Mas eu quero saber de você, torcedor, o que você achou da goleada? Gostou? Sentiu-se confiante com o resultado? Você, torcedor esmeraldino, viu algo diferente, uma postura diferente do time? Gostou da primeira partida sob o comando do Daniel Paulista? Certamente que sim, pelo placar, mas eu quero a sua opinião para entender o que você espera do Goiás pro resto da temporada, começando com uma ótima goleada como essa. Deixa aí nos comentários a sua opinião. E você, torcedor do Goiatuba, 4-0, pouco futebol apresentado, o que mudar para que isso não aconteça mais na temporada, o que tirar de lição nesse primeiro jogo para que não se repita nem no Goianão e nem nas competições seguintes. Eu quero a sua opinião também pra gente poder entender e mudar também, né, obviamente, o patamar do Goiatuba. Deixa aí nos comentários a sua opinião, deixa aí no comentário a sua análise, porque a análise do jogo continua com seu comentário aqui embaixo, beleza? Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, marcando o sininho para receber as notificações. Peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. E caso apareça pra você o botão hypar, clica nele, é coisa rapidinha, não custa nada e ajuda demais o trabalho aqui no canal, ajuda demais o engajamento, aumenta aqui a torcida que vem assistir o nosso canal, beleza? E você considere também se tornar membro do canal, entre, assine o canal do Gader Futebol Clube, o canal aqui, o grupo de membros aqui do canal. Você se inscrevendo é por apenas a partir de R$ 1,99 por mês. Você entra no grupo do WhatsApp, lá você recebe informações diariamente, 24 horas por dia, com notícias do futebol, mercado da bola, todas as notícias que saem a gente publica por lá, novidades do futebol nacional, às vezes até do internacional, obviamente as novidades do futebol goiano pra você, tabela de jogos, informação de esportes, streamings onde você pode assistir, onde você consegue assistir seu time do coração, além de piadas, memes, figurinhas, tudo aquilo que você está acostumado num grupo de futebol, mas tudo no âmbito esportivo. Afinal, é um grupo para você se informar e também se divertir, e tudo isso a partir de apenas R$ 1,99. Beleza? Vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor para todos vocês.